Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos para mais uma escola bíblica complementar. Semana passada nós publicamos o primeiro vídeo e estamos publicando hoje o segundo. Queridos irmãos, nós estamos estudando uma lição nesse trimestre muito especial, uma lição que trata da supremacia de Cristo. Supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então os nossos comentários são sobre essa revista, que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para todo o Brasil, e nesse trimestre especificamente nós estamos com uma lição comentada pelo pastor José Gonçalves, que é escritor, conferencista, comentarista de lições bíblicas adultos da CPAD e que é membro da Comissão de Apologética da CGADB e também líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Muito bem, publicamos um vídeo semana passada e hoje vamos estar tratando da nossa quarta lição. Na lição passada nós estudamos sobre a supremacia de Cristo em relação a Moisés, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, e nessa semana estaremos estudando Jesus é superior a Josué e o meio de entrar no repouso de Deus. Então nós temos, ao que me parece na lição, dois pontos principais para nós discutirmos. É muito importante que cada professor, cada aluno que está estudando a sua revista, fique focado no título da lição. O título da lição é o trilho por onde nós vamos ter que caminhar para a exposição desta palavra. Então, eu vou estar enumerando 10 pontos onde Jesus é superior a Josué e depois enumerando mais 10 pontos que vão tratar do meio de entrar no repouso de Deus. Obviamente que tudo isso, irmãos, nos situando aqui no texto bíblico, que nós vamos ler logo mais, em Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 13. Quero aproveitar esse ensejo para agradecer aos muitos irmãos aí do Brasil, do mundo, aqui de Alagoas, de Maceió, a nossa capital, e da nossa igreja, Assembleia de Deus no Pinheiro, que acessaram ao vídeo passado, e muitos irmãos acessaram, e acredito que nós temos abençoado muitas vidas. A você que acessou, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê aí o seu ok no vídeo, e nós vamos estar assim contribuindo para a divulgação da palavra de Deus. Ok, queridos, então, lição de hoje, que é a lição número 4 para 28 de janeiro de 2018, título: Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Vamos à leitura que está em Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 13, que consta da nossa lição. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, amados, está aqui o texto base, né, que orienta a nossa lição. A nossa lição está dividida em alguns tópicos, conforme todos vocês têm examinado ou estarão examinando, né, para estarem ensinando domingo próximo. Primeiro, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Nós vamos estar incluindo nos tópicos que nós construímos. O segundo ponto diz que Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. E no terceiro ponto da nossa lição, vai dizer que Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Esses são os tópicos oficiais da nossa lição, bem como os seus subtópicos que estão aqui incluídos. Nós temos essa proposta nesse canal, na Escola Bíblica Complementar, justamente de criarmos tópicos, né, com todo respeito ao comentarista da lição, né, mas, né, o comentarista ele fica restrito, né, também pelo espaço que tem na lição, né, e a quantidade de conteúdo que ele tem que dispor aqui. E cabe a nós, professores de escola dominical, né, enriquecermos esta lição na medida que vamos examinando todos esses pontos. Então, nós estamos construindo aqui 10 pontos que você vai anotar, vai guardar, onde Jesus é superior a Josué, que é muito parecido também ali com Moisés, e o meio de entrar no repouso de Deus. Muitos não puderam entrar no repouso de Deus, não é, por desobediência e outras coisas que nós vamos estar aprendendo. Então, queridos, como o tempo é breve, nós vamos estar aqui dando uma acelerada, né? Eu quero pedir até desculpas se há alguma falha nos vídeos. Nós estamos começando, mas toda a nossa intenção, queridos irmãos, é que vocês sejam muito edificados na palavra de Deus, né, e possam enriquecer, né, já o conhecimento que vocês têm. Toda a nossa intenção aqui é dar uma contribuição para o reino de Deus. E naquilo que a gente vai recebendo sugestões, nós vamos corrigindo para que a gente possa fazer um trabalho cada dia melhor para o Senhor. Muito bem. Então, Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Queridos, primeiro, nós enumeramos aqui como superioridade de Jesus em relação a Josué, é que a base de operações de Josué é a lei e Moisés. Ele faz o que viu e faz o que ouviu com Moisés. Jesus opera no que planejou como Deus desde a eternidade. Então, repetindo, a base de operações de Josué é a lei e Moisés, né? Faz o que viu e ouviu. Jesus opera no que planejou como Deus desde a eternidade. Então, queridos, nós sabemos que Josué foi aquele jovem que acompanhou Moisés em toda a trajetória do deserto. Um jovem fiel, não se apartava da tenda, observava Moisés, e os nossos antepassados já diziam: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, como Deus, na sua presciência, na sua onisciência, já via em Josué
o sucessor de Moisés, porque Deus conhece a história, começo, meio e fim. Então, nós sabemos que Josué já foi sendo treinado intencionalmente por Deus ali ao lado de Moisés. Josué ao lado de Moisés em toda a caminhada. Então, Josué, como um dos príncipes, né, das tribos ali de Israel, que estavam no deserto, ele era alguém muito próximo de Moisés, assim como Timóteo, um jovem discípulo, era próximo de Paulo. Não é? E quando você anda com os sábios, você se torna sábio. Quando você anda com os fiéis, você se torna fiel. Quando você anda com aqueles que querem alguma coisa com o reino de Deus, você vai também amar o reino de Deus e vai servir a Deus na beleza da sua santidade. Então, Josué opera baseado naquilo que ele viu em Moisés, como um testemunho vivo de vida, né? Seu testemunho pessoal, e também naquilo que ele observava na lei escrita de Deus. Havia, acredito, né, que os primeiros escritos da lei, produzidos como aquele que foi produzido na pedra, né, pelo dedo de Deus, e aquelas recomendações, não é? Ele foi observando. E todo o seu trabalho no futuro, ele como sucessor de Moisés, foi baseado naquilo que ele viu, naquilo que ele ouviu, não é? Naquilo que ele pôde ler e ouvir na lei do Senhor. Mas o nosso Jesus, ele é desde a eternidade. Né? Ele é Deus, né? Então ele é eterno, não tem fim, nem antes, nem tem fim depois. Isto é eternidade. Então, isso nós observamos e é algo extraordinário que diferencia Josué de Jesus. Não é? Então, o nosso Senhor Jesus sabe tudo. Ele nos sonda por dentro e por fora, né? O salmista disse: Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, cercas o meu andar e o meu deitar, né? E de longe o Senhor entende todos os meus pensamentos. Então, Josué não sabia tudo, mas Jesus sabe tudo, porque ele é Deus, homem. Muito bem. Em segundo lugar, nós vamos observar algo interessante quanto a essa diferença entre Josué e o Senhor Jesus. Em segundo lugar, enquanto o ministério de Josué foi de caráter terreno, temporário e incompleto, o ministério de Cristo proveu um descanso celestial, eterno e completo. Ora, irmãos, como Moisés, Josué também trabalhou aqui a questão do símbolo, não é? O que acontecia naqueles dias de Moisés, naqueles dias de Josué, com muitos símbolos, muitos ritos, muita coisa, aquilo era símbolo do que Jesus seria na realidade futura, quando ele veio ao mundo, não é? E foi ali, como nós já vimos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ele traz em si a realidade daquilo que era símbolo lá atrás. Então, em segundo lugar, o ministério de Jesus é superior, porque o de Josué é um ministério terreno, né? Ocorreu só na terra, temporário, né? Enquanto durou a vida de Josué aqui na terra, e incompleto, porque ele não completou todo o plano salvífico de Deus, né? Mas Jesus proveu um descanso celestial, né? Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugares, se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, um descanso celestial, eterno, que nunca terá fim e completo. Não há nada que Jesus deveria ter feito que ele não tenha feito. Não há nada que estivesse planejado desde a fundação do mundo que o Senhor Jesus não tenha efetuado, não é, com muita eficiência e com muita eficácia. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos observar que Josué
proveu um lugar para se conquistar. Jesus conquistou e nos deu por graça. É diferente. Os irmãos sabem que quando Josué atravessa o Jordão e entra na terra de Canaã para possuir aquela terra, a terra não estava desocupada. Lá tinha cananeu, filisteu, jebuseu, eteu, eveu, todos aqueles povos, e o Senhor deu, mas eles teriam que conquistar, eles teriam que batalhar, teriam que lutar, teriam que tirar o povo da sua terra, e na medida que ia tirando o povo, eles iam conquistando, iam se firmando, se consolidando no lugar. Com Josué, eles tiveram que entrar na terra e conquistar a terra. Mas com Jesus foi diferente. Ele foi para o céu preparar um lugar. Quando a igreja for arrebatada, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e habitarmos com o Senhor, por toda a eternidade. Então lá não vamos ainda conquistar, chegar no céu e o céu está cheio de inimigo para a gente ainda lutar, não. O Senhor Jesus conquistou todas essas vitórias na cruz do Calvário. E nós, como filhos do Senhor, vamos para esta terra que já está preparada. Então Josué proveu um lugar para se conquistar. Jesus conquistou e nos deu por graça. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, o descanso provido por Josué foi incompleto e parcial, mas o de Jesus completo. O que é que nós queremos dizer, irmãos? Josué morreu e toda a terra de Canaã ainda não estava conquistada. Ele colocou o povo e cada tribo foi buscando conquistar o seu espaço. Houve tribos que não mandou o povo totalmente embora e daqui a pouco a tribo já estava aprendendo os costumes daquele povo que ela encontrou lá. Houve tribos que não conquistaram o seu espaço, e assim foi uma batalha, uma luta, ficou algo incompleto. O povo de Deus habitando a terra e povos que não foram expulsos ali também junto com eles. E nós vamos ver depois da morte de Josué, aí é que a coisa piora, porque começa o misticismo, começa a idolatria, começa os cultos profanos e tantas outras coisas, porque os povos estranhos, que Deus havia dado ordem para que eles expulsassem, continuavam na terra. Então, foi um descanso incompleto e parcial, mas o de Jesus é completo. Quando nós chegarmos no céu, nós temos um trecho muito bonito na Bíblia, e eu faço questão de ler, que é um trecho um pouquinho longo. Em Apocalipse, nós temos essa menção à cidade celestial, e lá nós vemos que é só maravilha. João disse no capítulo 21, escrevendo o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus por tudo isso. Então, meus amados, o descanso de Jesus é completo. Tudo que Jesus faz é completo. Então, em quarto lugar, já mencionamos, o descanso provido por Josué foi incompleto e parcial, mas o de Jesus completo. Em quinto lugar, o descanso dado por Josué
foi temporário, o de Jesus eterno. Os irmãos vejam que Israel entrou em Canaã. Entrou em Canaã, e a Bíblia diz que depois que os juízes assumiram, né, depois que aqueles pais passaram, depois passou a geração de Josué, a geração daqueles anciãos que viram os milagres do Senhor no deserto, veio uma nova geração que não conheceu o Senhor. E a corrupção foi muito grande, a deterioração moral do povo foi muito grande, e nós vemos que futuramente, depois que passam os juízes, Samuel, o último juiz, aí vem os reis, vem Saul, depois vem aí Davi, depois Salomão, mas no reinado de Roboão, o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul, e nós vamos perceber que mais um tempo à frente, o reino do norte é levado cativo para a Síria, e o reino do sul é levado cativo para a Babilônia. E esse reino do sul fica lá 70 anos e depois retorna naquela restauração de Neemias, de Esdras, aquilo tudo lá. Mas veja, irmão, o povo que ocupou a terra, por causa do pecado, por causa da imperfeição, esse descanso, providenciado por Josué, ele acaba e agora eles vão para a terra do cativeiro e outros povos vêm ocupar a sua terra e eles terminam ocupando a terra temporariamente. Em 70 depois de Cristo, o povo de Israel foi banido de novo da terra, e só, me parece que em 1948 retornaram para lá. Então vejam a dificuldade, mas o descanso dado por Jesus é eterno. Nunca mais nós teremos choro, nem tristeza, nem dor, nem seremos assolados pelo inimigo, nem entraremos mais em depressões, nem abandonaremos igrejas porque estamos com desgosto das pessoas e tudo mais. Não, lá o descanso é eterno. Em sexto lugar, Josué é inferior a Jesus, porque Josué destrói vidas para conquistar a terra, mas Jesus dá a vida para conquistar os céus. Que coisa interessante. Para Josué, que é um guerreiro, entrar na terra, ele vai ter que matar homem, mulher, criança, matar tudo. Então, irmãos, é uma carnificina, é algo assim terrível, para que ele conquiste a terra. Mas Jesus, ele não precisou matar ninguém para conquistar os céus. Ele mesmo deu a sua vida na cruz do Calvário. Jesus deu a vida, não tirou a vida. Então, Josué destrói vidas para conquistar a terra. Jesus dá a vida para conquistar os céus. Em sexto lugar. Em sétimo lugar, irmãos, nós vamos também ver outro ponto onde Josué é superior, ou Jesus superior a Josué. Em Josué, o povo toma posse quando se apropria fisicamente da terra. Vou repetir. Em Josué, o povo toma posse quando se apropria fisicamente da terra. Em Jesus, a posse é antecipada pela fé. Em Cristo, a posse é antecipada pela fé. Então, para Josué, irmãos, que é homem, está nesse tempo limitado, limitado pelo tempo e pelo espaço, ele se apropria da terra quando ele entra e conquista a terra, tira os povos e se consolida no lugar. Mas em Jesus, nós tomamos posse da terra antecipadamente pela fé, porque a fé, conforme Hebreus 11, primeiro, é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que se não vê. Então nós vivemos não por vista, mas por fé. Jesus disse em João 14, a partir do versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito,
Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar, meu irmão, minha irmã, um lugar para mim e um lugar para você. Nós confiamos, mesmo não estando vendo a terra, porque o nosso Jesus é fiel. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Isaías, no capítulo 40, versículo 8 do seu livro, ele diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Então está aí o 7º ponto. Vamos caminhando. Em 8º lugar, Jesus superior a Josué, porque Josué é um referencial humano. Jesus é o autor e consumador da fé. Josué, um referencial humano. Irmãos, quando Moisés morre e que Josué assume, o povo diz assim: olha, se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós te ouviremos. Então, qual a referência de Josué? Moisés. Se Deus for com você, como foi com Moisés, nós seremos contigo. Mas Jesus não precisa estar referenciado em ninguém. Jesus é o autor e consumador da fé, conforme Hebreus capítulo 12. Ele é o próprio autor e o consumador, não é? Ele responde por ele, ele é Deus, não é? Glória a Deus. Então, em 8º lugar, Josué, um referencial humano. Jesus é o autor e consumador da fé. Em 9º lugar e penúltimo lugar, a palavra de Josué se limita ao código da lei de Moisés. A palavra de Jesus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Josué se baliza pela lei que Moisés recebeu, por aquilo que Deus, de forma limitada, diz a Josué. Mas Jesus, ele não só porta a palavra, não só diz a palavra, não só ensina a palavra, mas Jesus é a palavra de Deus. Então, no princípio era o Verbo, nós vimos na lição passada, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Em décimo lugar, Josué é homem, Jesus é Deus. Para a gente fechar a questão, Josué é homem e Jesus é Deus. Glória a Deus por isso. Josué é um pecador, Jesus é imaculado, Jesus é sem pecado. Josué é um sucessor de Moisés. Jesus, ele é o que é, ele é o grande eu sou. Josué é um capitão, Jesus é um general. Glória a Deus para sempre, não é? Josué é um príncipe, mas Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus nas maiores alturas. Então aqui, queridos, alguns pontos que eu também não esgotei, o produtor da lição também não esgotou, você pode ampliar isso aí. Então aqui nós fizemos a primeira parte do que prometemos aos irmãos, dizer aqui em que Jesus é superior a Josué, que isto sirva de subsídio para o ensino na sua classe. Agora nós vamos tratar um pouco aqui sobre o meio de entrar no repouso de Deus. Por quê, queridos? As coisas que aconteceram no passado, elas nos servem de lição. Eu costumo dizer, sempre aqui no nosso curso de teologia, aqui na igreja, eu digo sempre: olha, irmãos,
A revelação, ela é progressiva. Ela tanto é progressiva historicamente, eu quero dizer que com o passar do tempo, Deus vai se revelando mais, né? Mostrando as coisas, tirando o véu das coisas, como esta revelação, ela é progressiva pessoalmente. O que é que eu quero dizer? Agora, 15 de janeiro, eu completei, pela misericórdia de Deus, 40 anos que aceitei Jesus como meu Salvador. Um dia maravilhoso, 15 de janeiro de 1978. E ao longo dessa minha caminhada, Deus vem se revelando, né? Eu gosto de todo ano ler minha Bíblia toda. Cada vez que eu vou lendo, eu vou vendo uma coisa diferente. Eu sou um frequentador assíduo da escola dominical na igreja onde pastoreio, não é? E me sento na classe dos irmãos para aprender. Isso é muito importante. Lá eu estou aprendendo mais. Gosto de comprar sempre um livro e lendo. Gosto de ouvir quem tem o que ensinar. E a gente vai, queridos, aumentando no pessoal esta revelação. Não é? Então, tudo que aconteceu no passado era uma figura para nós hoje. O que aconteceu no passado, no Antigo Testamento, quando aconteceu o evento Jesus, não é? Jesus clareia muita coisa que estava lá no Antigo Testamento. Quando Jesus morre e ressuscita, clareia mais alguma coisa. Quando ele é levado aos céus e manda o Espírito Santo, e agora vem os apóstolos e a igreja, há uma nova interpretação das coisas. E muitas coisas que eles não entendiam, inclusive quando estavam com Jesus, passaram a entender. E nós estamos agora, não é? A igreja pós-moderna, vamos dizer, que fazemos nossa leitura baseada no Antigo Testamento, baseada no evento Jesus, baseada na produção do Novo Testamento, que é aí de 60, 70 depois de Cristo, e a nossa atualidade. É baseada em tudo isso que a gente faz nossa leitura. Então, o que aconteceu no passado é para a gente ver, aprender e tentar não cair nos mesmos erros que os nossos pais lá atrás caíram. Então, vamos observar algumas coisas que me ajudam a entrar no repouso de Deus. Em primeiro lugar, atentarmos mais diligentemente para o que já temos ouvido. É o que está em Hebreus, né, que é até tema de uma lição aqui passada, né, Hebreus capítulo 2. Nós vamos ver esta recomendação do escritor. Ele diz assim, está aqui já no texto, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, 2 e 3. Ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado, com mais presteza, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, a negligência à palavra de Deus pode ser um empecilho a que entremos no repouso do Senhor Jesus Cristo, no repouso preparado para a igreja. Então, meios de entrar no repouso. Primeiro, atentarmos com mais diligência para o que já temos ouvido. Em segundo lugar, perseverar mesmo em meio às adversidades. Eu acho muito interessante, queridos irmãos, Hebreus capítulo 12, não é? Quando ele começa dizendo assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Muito bem, há alguns intérpretes da palavra que atribuem essas testemunhas, né, ao diabo, às pessoas que estão nos vendo, a Deus. É verdade, o diabo está nos observando, as pessoas estão nos observando e Deus está nos observando. Isso é uma verdade, mas o texto não está falando sobre isso. O texto está dizendo, portanto,
já que nós temos lá no capítulo 11 uma galeria de heróis da fé que suportaram o que suportaram, e eles não alcançaram a promessa, mas eles saudaram essas promessas de longe, portanto, nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, de mártires, não é, que foram antes de nós, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Corramos com paciência, a gente pode colocar essa palavra paciência, a gente pode substituir por perseverança, que é a mesma, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, queridos, nós precisamos de perseverança se nós quisermos entrar no repouso de Deus. Em primeiro lugar, atentarmos mais diligentemente para o que ouvimos. Em segundo lugar, perseverar mesmo em meio às adversidades. Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, tem uma referência também muito interessante. Mateus 24, versículos 12 e 13. Olha que observação bonita. O Senhor diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, queridos, temos que perseverar. E como nós conseguimos perseverar? Olhando para Jesus. Você nunca vai perseverar se você estiver moldando sua vida por aquilo que estão falando de você, por aquilo que estão pensando de você, ou por aquilo que estão fazendo com você. Nós temos ensinado isso muito aqui na igreja. Irmão, não, nossa comunidade é uma comunidade onde tem pessoas complicadas mesmo. Igreja é isso. Quem inventou a igreja assim foi Jesus, né? E ela é assim, ela tem joio, tem trigo, ela tem peixe bom, tem peixe ruim, né? Então, a gente precisa estar focado em algo que não oscila, né? Então, nós estamos focados em Jesus. Quando você olha para Jesus, nada consegue te tirar da casa do Senhor, nem da presença do Senhor. Agora, se nós ficarmos olhando para as pessoas, aí, meu irmão, você não vai ficar em lugar nenhum. Porque já temos ensinado, né, que a razão do problema é o homem. Certo filósofo dizia: tire o homem e você acaba com o problema. Então, nós precisamos perseverar mesmo em meio às adversidades. Vejam que os espias, quando foram olhar a terra, 12 espias. Quem foi, irmão? Não foi criança, né, pessoas imaturas, não. Foram os príncipes de cada tribo de Israel. E eles foram, e quando chegaram lá, viram que a terra era boa, mas ficaram focados nos gigantes. Aí quando voltaram, deram uma notícia tão ruim que o povo entristeceu. Mas aí Josué e Caleb se levantaram e disseram: não, o Senhor vai, parafraseando, né, o Senhor vai nos dar graça e nós vamos tomar aquela terra, porque Deus é conosco. Então, queridos, nós vimos que Caleb e Josué, inclusive, entraram na terra prometida, coisa que nem Moisés, o grande legislador, conseguiu, mas pela perseverança deles em servir a Deus, em segui-lo, né, e confiar nele, eles conseguiram entrar na terra. Então, em terceiro lugar, como nós fazemos para entrar no repouso de Deus? Valorizando e honrando a promessa recebida. Quem foi que prometeu? E quanto vale essa promessa? Então, queridos, nós precisamos olhar com mais carinho para aquilo que Deus nos deu. Nós dissemos à igreja por esses dias, né, nós fomos comprados com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vida tem valor, né?
o poeta, né, e o cantor lá, Armando Filho, ele já dizia: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, nós temos valor e precisamos, irmãos, valorizar e honrar a promessa recebida, o que Jesus nos falou, o que está contido aqui na sua palavra, os ensinos de Jesus, não entrar em um ouvido, sair no outro, Às vezes, na hora da ministração da palavra, irreverência, gente caminhando na igreja, bebendo água, não dando tanto valor à palavra do Senhor. Mas você tem que valorizar, você tem que honrar, porque o que nós encontramos, segundo a parábola de Jesus, foi um grande tesouro. E encontrando, nós vendemos tudo que nós tínhamos. Pegamos esse tesouro e guardamos para a glória de Deus. Em quarto lugar, como entrar no repouso de Deus? Uma palavra direta, crendo na palavra de Deus. Marcos escreve palavras de Jesus e ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, em Marcos capítulo 9, versículo 23, ele cita uma palavra interessante, porque quando ele desce do monte, ele encontra um vexame. Os seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um rapaz que o pai havia trazido. E ficou aquela humilhação. Lá tinha fariseu, tinha aqueles religiosos observando, e foi um fiasco. Mas quando Jesus desceu, reclamou da incredulidade daqueles discípulos, e Jesus diz para aquele pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, queridos, crer na palavra de Deus. Olha que o versículo 2 da nossa leitura diz que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não adianta escutar a palavra e não crer. Você precisa escutar a palavra, receber a palavra, crer na palavra de Jesus. Então, quem não crê, não pode chegar no repouso de Deus. Jesus diz lá para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, crer é condição sine qua non para que a gente alcance as bênçãos de Deus. Assim como a incredulidade é um grande empecilho para aqueles que almejam chegar no céu. Muito bem, João capítulo 5, versículo 24, está escrito, Jesus falando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E no versículo 3 aqui da lição, do capítulo 4 de Hebreus, diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Claro que aqui o escritor está colocando: entramos no repouso, numa disposição de fé. Nós cremos que chegaremos lá. Em quinto lugar, como entrar nesse repouso? Se nós formos obedientes a Deus. Sem a obediência, nós não chegaremos no repouso do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, vamos examinar. 1 de Pedro, capítulo 1, e versículo 14. Como está dizendo: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Na ignorância, nós estávamos jogados no pecado, mas a Bíblia diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todo lugar a todos os homens, que sejam salvos, ou anuncia esta grande salvação a todos os homens. Então, queridos, nós temos aí sermos obedientes a Deus. Em sexto lugar, como entrarmos no repouso de Deus? Tendo corações quebrantados e receptivos à palavra de Deus. Olha que coisa interessante.
Os irmãos sabem que nos dias de Jesus ele operou muitos milagres, muitas maravilhas, mas havia o público dos curiosos, havia o público dos que iam para investigar a vida de Jesus, dos espiões. Havia o grupo dos interesseiros, né, que não queriam nada com o Jesus da bênção, mas queria com as bênçãos de Jesus, né? Queria acompanhar Jesus para comer pão, queria acompanhar Jesus para comer peixe, mas não queria ter um compromisso com o Senhor. Então, queridos, nós vamos aprender que se não tivermos o coração quebrantado e receptivo à palavra de Deus, nós não chegaremos no repouso, não é? Nós vemos aqui no capítulo 4, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana. Então, um religioso, irmão, alinhado, mas hipócrita, né? Ele dizia, eu não sou nem como este publicano que está aqui do meu lado, né? E o publicano, cabeça baixa, porque ele sabia o que ele era, um pecador, ele batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. Meus irmãos, como Deus se agrada de um coração honesto, né? Por isso que é bom orar. Eu tenho desafiado aqui a igreja, digo, irmãos, vamos separar todos os dias 15 minutos para a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar. Você que é marido, você que é esposa, você que é filho, né? Entre no seu quarto, meu irmão, tranque a porta e vá orar, vá buscar Deus. Nós estamos precisando disso, porque o mundo está vindo como uma enxurrada. Se nós não tivermos firmeza em Jesus, firmeza na sua palavra, nós vamos ser como aquela casa edificada sobre areia. Mas eu quero que a tua casa e a minha casa esteja firmada sobre a rocha. Amém? Sermos honestos na vida cristã. Em 9º lugar, vigiando e orando e lendo a palavra de Deus. Aqui eu coloquei como um ponto. Vigiar, orar, ler a palavra de Deus. Orar sem palavra de Deus, a gente vai ficar fanático. Palavra de Deus, o ler, o estudar, sem oração, nós vamos ficar aí metidos a intelectuais, né? Então, nós precisamos do conjunto. Vigilância, não é? Que vem até antes, né? Vigiar, tomar cuidado. Vigiar, orar e ler a palavra de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra de Deus fala comigo. Aqui está a profecia por excelência. A Bíblia Sagrada. Não há nada que o senhor e a senhora precise, que você, jovem, precise, que não está aqui na palavra de Deus. Crente que lê Bíblia é crente que tem vida forte na presença de Deus. É crente que tem a alma, o espírito alimentado para a glória de Deus. E, em último lugar, estamos chegando no final. Como eu entro no repouso de Deus? E eu fecho aqui, queridos. Como você entra nesse repouso? Construindo uma história com Deus. Deus não quer ter um relacionamento de boteco conosco. Deus não quer ter um encontro conosco. Deus não quer uma ficação conosco. Deus quer viver em nossas vidas, né? É construindo uma história com Deus. Nós demos há pouco tempo um ensino aqui na igreja e nós dissemos aos irmãos, olha irmãos, Deuteronômio 8 conta, né, a finalidade do povo no deserto com Deus. Irmãos, eles não foram pelo deserto só porque Deus queria que eles ficassem bronzeados pelo sol. Não porque Deus queria que o povo sofresse no sol. Não, Deus levou o seu povo pelo deserto para que pudesse construir uma história com Ele. E é essa história que nós temos com Deus que vai nos sustentar. Porque quando a adversidade chegar, você não pode julgar a Deus pelo momento que você está vivendo. Você tem que olhar a história que você tem com Deus. Quando foi que Jesus te salvou? Quem era você? Quando foi que Jesus te batizou com o Espírito Santo? Quando foi que Jesus te curou? Quando foi que Jesus resolveu aquele problema difícil por você? E você vai juntando isso é história. Hoje chegou o tempo da adversidade,
você vai dizer: o Deus que não me abandonou lá atrás é o Deus que não vai me abandonar agora. É por isso que toda a vivência do deserto eles celebrariam em festas posteriormente. O que é a Páscoa? É a celebração da saída do Egito e também do livramento dos primogênitos. O que é a festa dos tabernáculos? É lembrar, irmãos, o tempo que o povo andou no deserto nas tendas e agora estão nas suas casas, nos seus palácios, mas eles vão dizer: o Deus que cuidou de nós quando nós estávamos lá atrás, no deserto, na tenda, exposto, é o Deus que vai cuidar de nós hoje. Queridos, que Deus vos abençoe poderosamente, não é? E possa aplicar esta palavra à minha vida e à sua vida. Receba um abraço do pastor Walter Pereira, um abraço carinhoso. Deus te abençoe, uma semana abençoadíssima. E se você apreciou esse vídeo, gostou, você pode compartilhar com outras pessoas, você pode se inscrever aí no nosso canal, dar aí o seu like no vídeo e você vai estar abençoando muitas vidas. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.